de Jesus, Senhor, protege a tua serva, enche ela, Senhor, cada vez mais para transbordar do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, reveste ela da sua armadura, da ousadia, da confiança, da intrepidez, para falar da sua palavra com autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a casa dela, a família dela, Senhor, que uma seta Senhor, que eu saímos da porta, Senhor, nós possamos abençoar que o Senhor foi contra a sua palavra, seja amarrado e nós queremos continuar ouvindo a sua palavra, Senhor, nesse lugar seja a palavra livremente, Pai, nos dá coração para recebê-la em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, meus amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus abençoe os meus irmãos. Que dia maravilhoso, memorável, irmãos. Estarmos todos reunidos na casa do Senhor para adorá-lo. Amém? Aleluia. Eu falei para vocês e falo sempre, como é bom estarmos juntos. Amém, irmãos? É nesse momento que nós, aleluia, formamos a família de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E eu louvo a Deus por cada oportunidade de nós estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor. E ainda mais hoje, né? Um dia tão maravilhoso. E celebrar o nome do nosso Jesus, né? Relembrar o ontem, o hoje, o amanhã. Que Deus abençoe, amém? Estou muito feliz de ver vocês aqui, de ver o nosso presbítero Valdir, né? Hoje à tarde estávamos ali em casa orando e eu mandando áudio, olha, meu Deus, alcança o nosso presbítero, visita o nosso presbítero. Glória a Deus. Deus é tão bom e maravilhoso que ele está aqui com a sua esposa, Aleluia. com a sua família. Glória a Deus. Ceiar e glorificar o nome do Senhor. E eu creio que ele vai sair daqui totalmente, né, fortalecido, restaurado e abençoado em nome de Jesus. Assim como eu e você, amém, meus irmãos? A Bíblia diz que ninguém sai vazio da presença do Senhor. Verdade. Aleluia. Que você nessa noite continue aí rendendo louvores ao Senhor. Continue aí abrindo o seu coração, glorificando o nosso Jesus. Amém? Porque Ele está presente, amém? Está neste lugar e com certeza, irmãos, vai continuar nos abençoando. Amém? Hoje é Santa Ceia do Senhor. Eu queria falar sobre 3 cruzes. As 3 cruzes do Calvário, amém? E por que a cruz de Jesus estava no centro? Vocês já se perguntaram? Por que a cruz de Jesus estava no centro, no meio de 2 malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda, né? Então é interessante quando o Senhor, a gente vai lendo a palavra de Deus e Deus vai nos instruindo através da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus nos edifica, Glória a Deus. Ela nos fortalece e eu creio, irmãos, que hoje o Senhor também, através dessa palavra, vai nos dar entendimento da grandeza de Jesus, amém? E não abandone Jesus por nada, irmãos, amém? Continue com Jesus, fique com Jesus. Nós já estamos no meio do caminho, não dá para parar agora, amém? Verdade. Nós precisamos prosseguir, amém? Ele é a nossa força, Ele é a nossa ajuda, amém, irmãos? Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não retroceda, amém? Você tem um alvo, amém? Nós temos uma promessa, amém? Nós aceitamos Jesus por causa de um motivo, a vida eterna, amém? Glória Então a Deus. nós precisamos prosseguir. Hoje o nome do Senhor já foi honrado aqui. Aleluia. O testemunho da nossa irmã Renata, do meu esposo. Eu sei que todos aqui têm testemunho para glorificar o nome de Jesus. E esse é um dos motivos para que você continue se alimentando de Jesus. Glória a Deus. Continue com Jesus e não pare por nada. Amém, meus queridos? Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 33. Amém? Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 33. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, meus queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus ela é rica. A palavra de Deus é poderosa.
É ela que nos transforma e nos alimenta. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês acharam? Amém. Verso 33 vai falar da crucificação de Jesus. Diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre e disseram: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta espígrafe, e com as letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: mas se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que o nosso ato merece, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Amém? Querido Deus, essa é a tua palavra bendita, palavra soberana, palavra, meu Deus amado, que nos alimenta, nos cura, nos liberta e nos transforma. Senhor, que esta palavra enche os nossos corações de amor por ti, que nós venhamos entender, Senhor amado, a grandeza da sua morte na cruz do Calvário, e que nós venhamos nos agarrar, Senhor, a esta promessa da vida eterna, sabendo que o Senhor pagou tão alto preço, Senhor, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar, Senhor, e nos redimir, para que possamos entrar no céu e viver contigo para todo sempre. Assim eu peço que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, trazendo vida e vida com abundância. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores. Sabe, ele estava na cruz do centro, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Por que eu estou lembrando você? Talvez hoje você veio aqui por vir. Talvez nós vamos cear por cear. Mas a Bíblia diz que a Santa Ceia, ela é um memorial do passado, do futuro, do presente e do futuro. Qual é o passado? Lembrando quem nós éramos, amém? Nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus. Depois fomos salvos e redimidos por Jesus. E agora, irmãos, nós estamos aguardando a sua volta. Então a Santa Ceia tem esses três motivos para sermos celebrados. E quando nós lembramos disso, nós vamos ver que Jesus, ele é crucificado entre dois malfeitores, a sua cruz estava no meio, ele levou os nossos pecados, e diz que também, porque ele divide o pecado, querido, sabe, dos homens, amém? Em dois grupos, os que o rejeitam e os que o recebem. Então, as três cruzes do Calvário têm um sentido só. A cruz do centro é a salvação. A cruz da esquerda é a rejeição. E a cruz da direita é a aceitação através do sacrifício do sangue de Jesus. Amém? Isso significa que na história da humanidade, irmãos, Deus não perdeu o controle. Amém? Deus, de todo o tempo, ele teve um plano, um propósito para nos resgatar, para nos aproximar dele. E foi necessário Jesus ser crucificado entre dois homens maus, malfeitores, ladrões. Jesus, na verdade, foi um divisor para mostrar para nós, querido, uma coisa. Amém? Para mostrar que ambos, de um lado ou de outro, estavam perdidos. Tanto da direita como
da esquerda, a sentença daqueles homens era a morte eterna e a morte física. Esse é o retrato, sabe, da humanidade, de como a humanidade estaria. Por que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado entre dois malfeitores e ele no meio? Para poder mostrar para a humanidade que o homem, querido, não tem direito à vida se não for através de Jesus Cristo. Que a humanidade não é redimida, não é perdoada se não for através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Mostrando para que tanto um do lado quanto do outro precisava se arrepender, precisava, querido, sabe, se converter para obter naquele momento a salvação do Senhor. Mas a Bíblia vai mostrar que um tinha o coração quebrantado, se quebrantou na cruz. Na hora da morte, ele se quebranta e reconhece a sua oportunidade. O outro, naquele mesmo momento, endurece o seu coração e rejeita Jesus. No último momento da sua vida, ele rejeita o Senhor Jesus Cristo. Então, tanto de um lado como do outro, a vida estava no meio. A vida estava no meio. A vida estava no centro. A vida estava na cruz, irmãos, naquele momento. Tanto para o homem à direita como para o homem à esquerda, a oportunidade estava no meio. Deus está dizendo para nós que a nossa oportunidade está no meio, lá na cruz, no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. Tanto, querido, de um lado como do outro, nós vamos vendo que todos eles transgrediram a lei de Deus. Todos eles mereciam estar ali naquela cruz, naquele momento, para serem mortos, né, por causa das suas transgressões. Mas a palavra diz que quem estava à direita se arrependeu e foi salvo. E o outro que estava à esquerda, querido, foi condenado eternamente. Queria que você pudesse agora, sabe, formar aí na tua mente, sabe, o Calvário. O lugar, irmãos, lá do Gólgota, o lugar da caveira, aonde estão as três cruzes ali. A cruz de Jesus no centro, a cruz da salvação. Porque estava ali o Criador, estava ali o Rei do Universo, estava ali o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Sabe, amado, e às vezes nós devemos perguntar por que ele foi crucificado do lado, sabe, querido, de um malfeitor e do lado de outro malfeitor. E por que Jesus teve a sua cruz no meio? Para poder mostrar que só ele pode julgar os homens. Para mostrar, querido, que os emblemas, aqueles ladrões lá, eram um emblema do estado da humanidade. Amém? Porque lá em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Por que eu estou dizendo? Nós não somos melhores do que ninguém. Amém, meus irmãos? Nenhum, aleluia, de nós somos melhores do que aqueles que foram crucificados na cruz do Calvário, tanto um como a direita como a esquerda, porque até nós também pecamos. Nós estávamos também nessa condição. Amém, irmãos? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós também estávamos assim, mas Deus nos deu uma oportunidade, amados, aleluia, de nós podermos escolher a salvação em Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Se Jesus não tivesse no centro, no meio, meus queridos, daqueles dois homens, meus amados, sabe, a salvação seria perdida. Jesus estava no meio para mostrar que ele é maior do que todos os pecados da humanidade. Jesus estava na cruz no centro, porque ele assumiu o meu, o seu e o nosso pecado. Ele estava na cruz no centro, porque Deus lançou sobre ele o pecado de nós todos. Jesus estava na cruz no centro, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as vossas pisaduras nós fomos sarados. Jesus estava no centro, porque
garantir a salvação e a vida eterna. Jesus estava no centro porque o Pai o entregou por amor. Glória a Deus. Isso é Aleluia. para que nós venhamos segui-lo por amor. Glória a Deus. Nós temos que, sabe, irmãos, entregar por inteiro a nossa vida. Se somos discípulos, se somos servos, nós precisamos tudo que nós venhamos a fazer ou ser por amor. O Senhor, o Pai, entregou Jesus por amor. Aleluia. Ele não poupou seu filho, antes o entregou para ser morto como cordeiro, para tirar o pecado do mundo, para tirar o meu e o teu pecado. Obrigado, Senhor. Hoje a gente olha para as pessoas e a gente despreza. A Verdade. gente despreza porque a gente acha que somos melhores. Verdade. Mas um dia nós éramos como eles. Um dia nós estávamos na mesma situação deles, Verdade. perdidos. Nós estávamos condenados. Só que se não fosse essa cruz no centro, se não fosse o sacrifício desse Jesus por nós, nós não estaríamos hoje aqui, irmãos, com o Verdade. privilégio de podermos entrar nos seus atos com ações de graça Aleluia. e render louvores pelo dom da vida. Aleluia. Então Jesus estava no Glória. centro. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o Salvador. Amém. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode salvar a humanidade. Amém. Não tem dinheiro, não tem prazer, não tem riqueza, não tem poder, não tem autoridade humana que possa salvar como o nosso Salvador, como Jesus Cristo. Aleluia. E o sacrifício foi voluntário. Então estar na presença de Deus tem que ser voluntário. Amém. Servir Jesus tem que ser voluntário. Aleluia. O que nós fazemos para o Senhor precisa ser voluntário através do amor que Ele entregou por nós Amém. na cruz do Calvário. Ele se fez vergonha, irmãos. Sabe? O Redentor da humanidade. Ele se fez vergonha, maldição por nós. E muitas vezes a gente não quer nada com esse Jesus. A gente só quer que Ele venha nos abençoar. A gente só quer que Ele venha fazer para nós aquilo que nós precisamos. Mas nós não queremos compromisso com esse Jesus. Mas esse Jesus teve compromisso conosco. Esse Jesus teve compromisso conosco ali naquele lugar, naquela cruz, naquele Calvário, irmãos. Ele teve compromisso conosco. Aleluia. Ali estava, querido, sabe, o bom pastor que entregava as suas ovelhas, a sua vida pelas suas ovelhas. Ali estava, querido, aquele, sabe, que se doou por amor. Não tem amor maior que esse. De alguém morrer no nosso lugar, de alguém se entregar por nós. Sabe, meus queridos, quando eu lembro que eu sou uma miserável, pecadora, necessitada, mas o Rei dos Reis desceu nessa terra para morrer pelo meu pecado, para me dar a oportunidade de salvação, eu fico desse tamanho na presença de Deus. Sabe por quê? Porque, irmãos, importa que nós venhamos descer, diminuir, para que Ele venha crescer. Glória a Deus. E para esse Deus que morreu por nós não tem problema, não tem dificuldade, que Ele não possa, sabe, queridos, lutar por nós, Nós é que desistimos. Não tem crentes, meu Deus, sabe, irmãos, derrotados. Tem crentes que se, como disparam, tem crentes que desistem, mas jamais serão derrotados. E se muitos pararam, e se muitos desistiram, irmãos, é porque talvez não entenderam o sentido da cruz de Cristo. E hoje, irmãos, eu quero deixar isso para vocês, amém? Que naquele dia, a única esperança para ser perdoado era estar do lado de Jesus. Era reconhecer que Ele era tudo isso que eu estou falando para vocês. Porque, meus queridos, sabe? Porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Sabe, as nossas obras não podem nos salvar. Sabe, a nossa religiosidade não pode nos salvar. Porque nem mesmo nossos atributos morais não podem nos salvar. O único que pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E hoje eu te convido a olhar para a cruz. Amém. E saber de que lado você está. Você está do lado da direita ou você está do lado da esquerda? Será que você está do lado da esquerda, rejeitando Jesus porque Ele não está fazendo o que você quer? Será que você está como aquele homem que estava à esquerda de Jesus, indagando que se Ele fosse o Filho de Deus, que Ele salvasse a si mesmo e salvasse Ele? Muitas vezes nós chegamos para Jesus como esse, sabe, irmãos, que está à esquerda da cruz. Nós falamos, nosso Senhor, se o Senhor não fizer, eu não canto mais. Se o Senhor não fizer, eu vou entregar meu carro. Se o Senhor não
fizer, se não for do meu jeito, eu vou sair da igreja. Não, Senhor, não era assim que eu queria. Sabe, hoje aqui, a pastora já falando das oportunidades que Deus tem dado, das portas que Deus tem abrido. Mas nós, muitas vezes, insatisfeitos, fazemos como aquele homem à esquerda da cruz. Sabe, nós sabemos que Ele tem poder. Se você é mesmo filho de Deus, por que você não me curou? Por que eu estou com essa doença? Se o Senhor me ama verdadeiramente, por que a minha casa está nessa situação? Se o Senhor é verdadeiramente o Rei dos Reis, aquele que pode todas as coisas, por que o meu esposo, meu filho ainda não aceitou o Senhor como Salvador? Quantas vezes nós estamos do lado oposto, nós estamos do lado da esquerda da cruz, indagando o Senhor, para que Ele mostre para nós, sabe, queridos, que Ele tem poder para fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer, aquele que estava no centro não precisava mostrar nada para ninguém, porque Ele era tudo aquilo que o Pai havia proferido. Ele era o Cordeiro de Deus, Aleluia! Ele era o Filho de Deus, agora ao terceiro dia ressuscitou para nossa vitória, louvado seja o nome do Senhor. Será que muitas vezes nós não estamos à esquerda da cruz, sabe, queridos, guardando, não é verdade, um monte de mágoas, um monte de coisas no nosso coração, para que nós não venhamos reconhecer a nós mesmos que somos falhos? Aquele homem à esquerda, nem na hora da morte se arrepende, nem na hora da morte ele olha para o seu coração, nem na hora da morte ele vê os seus pecados, nem na hora da morte ele reconhece que ele precisava do perdão de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão à esquerda da cruz, rejeitando as oportunidades de Jesus, deixando para amanhã. Hoje não, pastora, deixa para amanhã. Hoje não, pastora, quem sabe quando eu ficar velho. Hoje não, eu sou muito novo. Hoje não, hoje não, hoje não. Quantos estão assim, irmãos? Rejeitando a oportunidade do Salvador. Quantos estão assim? Aleluia. Aqui no verso, querido, 39, nós vamos ler onde diz assim: um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. Quantas vezes, irmãos, nós falamos para Deus: ah, Deus, o Senhor existe, mas o Brasil está desse jeito. O Senhor existe, mas olha aí como que está o fulano. Mas se Deus existe, irmãos, isso é um perigo. Você está se colocando à esquerda da cruz. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós queremos ensinar o Senhor como Ele faz. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, aleluia, rejeitar a cruz de Cristo, rejeitar o seu senhorio, rejeitar, irmãos, como aquele homem rejeitou a sua última oportunidade, é jogar fora a vida. É jogar fora a vida. Sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós queremos bênção. Nós estamos aqui porque nós queremos a eternidade. Amém. Nós queremos passar com Deus a eternidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Foi isso que Ele nos deu: vida eterna, salvação, perdão para os nossos pecados. A circunstância, irmãos, muitas vezes nos faz endurecer o coração e nos faz impedir de ver quem é Jesus. Mas hoje eu quero te dizer, amém? Jesus, querido, Ele tem dado testemunho para nós que Ele é o Rei dos Reis. Amém. Jesus tem dado testemunho, querido, dentro da sua casa, no meio da sua família. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Só esse ano, irmãos, eu vi milagres, eu vi posicionamento, eu vi Deus trabalhando de uma maneira grandiosa e gloriosa. Sabe, irmãos, eu vi o Senhor nos dando oportunidade de levarmos o Evangelho da graça para alcançar vidas, para que eles pudessem ter o favor de Deus. Sim, meus irmãos, sabe? E esse Deus é aquele que está falando para nós hoje, sabe? Não rejeite, não rejeite, não deixe o seu coração rejeitar o Senhor, sabe? Cuide dessa comunhão, cuide dessa intimidade sua com o Senhor Jesus. Aproveite as oportunidades. O ano está acabando. Quantas oportunidades talvez você teve e você não conseguiu aproveitar, mas hoje o Senhor está nos dando mais uma oportunidade
oportunidade, amém? Aleluia, para que nós venhamos olhar para Cristo e nos comprometer com Ele. Sim, irmãos, eu estava fazendo ali, né, a renovação dos votos do pastor Peterson. Irmãos, quando nós o recebemos a Jesus em nosso coração, nós noivamos com Ele. Amém, irmãos? A aliança do Senhor do Novo Testamento é uma aliança de compromisso, de comprometimento. Esse casamento será realizado, irmãos, mas a noiva tem que ser fiel, mas a noiva tem que ser comprometida, mas a noiva tem que se preparar, mas a noiva tem que continuar agradando o seu Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, continuar reconhecendo quem é o Senhor. Quem é o Senhor nas nossas vidas? Ah, irmãos, muitos estão sendo condenados para o inferno, porque ali tinha 3 cruzes, 2 destinos, 2 decisões e 2 eternidades. Amém? O ladrão, aquele homem à esquerda, ou aquele que rejeitou a salvação, amém? Tomou a decisão de rejeitar, tomou a decisão de perder a oportunidade e foi condenado para o inferno. Verdade. O outro teve a mesma oportunidade e a Bíblia diz, querido, que ele tomou a decisão de reconhecer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Naquele momento, irmãos, aquele outro homem que estava, querido, à direita de Jesus, aquele homem, ele também subiu a cruz blasfemando, reconhecendo, queridos, sabe que eles eram malfeitores, mas que não mereciam o que eles estavam passando. Mas quando ele é crucificado à direita de Jesus, Jesus estava mudo, machucado e ferido. O que fez aquele homem mudar de ideia? O que faz você mudar de ideia a respeito de Jesus? O que faz você olhar para Jesus e mudar o coração? O que faz você acreditar em Jesus? O que faz você seguir Jesus? O que faz você olhar e dizer, eu preciso ser semelhante a Ele? Porque naquele momento, lá na cruz do Calvário, sabe, irmãos, um rejeita, olhando para Jesus, sabe que ele ainda murmurando e caluniando. O outro olha na mesma posição de condenação, mas quando ele olha para a cruz, ele vê algo em Jesus. E esse algo em Jesus muda a sua concepção, muda o que ele estava, sabe, querido, pensando, e sabe o que ele fez, aleluia, o que fez ele mudar, sabe, o seu pensamento e o seu coração, foi quando Jesus pronunciou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E naquele momento, irmãos, a palavra vai dizer que as pessoas estavam escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, rindo de Jesus, já tinham maltratado Jesus. E quando aquele homem à direita vê Jesus orando ao Pai e pedindo para perdoar, aquele homem se compungiu. Aquele homem, irmãos, mexeu dentro do coração dele. Como uma pessoa que está sendo zombada, maltratada, escarnecida, humilhada, cuspida, por que ela não vai ter ódio? Ele esperava de Jesus ódio. Ele esperava de Jesus, querido, vontade de vingança. Sabe? De talvez, se ele fosse o Filho de Deus, quando ele pensasse, não, se você é Filho de Deus, pede para Deus mandar raio, pede para Deus matar esse povo. Porque quando nós estamos com raiva, irados, humilhados, qual é o nosso espírito? O nosso espírito é de ódio, o nosso espírito é de vingança. Verdade. O nosso coração se endurece. Mas naquele momento, aquele homem olha para Jesus e vê amor. Amor. Jesus naquele momento não estava preocupado com ele, estava preocupado comigo e com você. Aleluia. Jesus naquele momento, ele ora ao Pai por mim e por você e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava orando pelas pessoas. E naquele momento, irmãos, aquele homem falou, não, esse homem é diferente. Esse homem não merece estar aqui como nós merecemos. Esse homem verdadeiramente é o Senhor. Esse homem verdadeiramente é o Redentor de Israel. Esse homem verdadeiramente é o servo sofredor que Isaías profetizou. Esse verdadeiramente é o Cristo de Deus. Ele está aqui,
aleluia, se entregando para salvar aqueles que nele creem. E naquele momento, irmãos, no verso 40, aquele homem fala: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Aquele homem começou a temer a Deus. Sabe, irmãos, reconhecer a grandeza de Cristo é temer a sua palavra, é obedecer a sua vontade, sabendo quem Ele é. Naquele momento, aquele homem temeu a Deus, aleluia, e reverencia, sabe, naquele momento, o nome do Senhor. No verso 41, irmãos, vai dizer que nós, na verdade, com justiça, nós deveríamos receber o castigo, mas ele nenhum mal fez. Naquele momento, aquele homem reconhece que os pecados que estavam ali crucificando Jesus não era dele, era da humanidade. Nós precisamos, irmãos, que quando nós vemos Jesus desse jeito, que Ele, meus queridos, aleluia, sabe, levou a nossa cruz, nós vamos nos animar para prosseguir na presença do Senhor. Amém? Junto com as provas, junto vem os escapes. Hoje o Senhor está conosco, nos dando vida, nos protegendo e nos livrando. Mas nós precisamos diariamente reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Aquele homem olhou para o futuro. Aquele homem naquele estado de morte, ele falou: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou para ele: hoje ainda você estará no paraíso comigo. Qual é o motivo de você ser crente? Qual é o motivo de você estar com Jesus? É para receber bênção? Irmãos, as bênçãos passam. Hoje Deus me supre, amanhã eu volto a necessitar. Hoje Deus me cura, amanhã eu posso voltar a ficar doente. Mas uma coisa Ele garantiu para nós, amém? No futuro, a vida eterna. Amém. No futuro, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E é isso que Ele veio salvar. E é isso que nós vamos cear hoje, pedindo para Ele renovar. Aleluia. Renovar, querido, essa nossa esperança. Senhor, glória a Deus. Eu não quero estar do lado esquerdo da cruz. Eu não quero rejeitar o seu sacrifício. Eu não quero esquecer quem o Senhor é. Eu não quero esquecer o que o Senhor fez por mim. Mas eu quero estar, Senhor, à direita, reconhecendo que Tu és o Salvador, que Tu és o Cristo de Deus, que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor é aquele que perdoou os meus pecados, aquele que tem cuidado de mim, aquele que tem nos abraçado. Eu achei interessante, já chamando o Ministério de Louvor para cima, e chamando também a pastora, os presbíteros e os diáconos que irão servir a ceia, aqui para frente. Ela falou que naquele momento ela precisava somente de um abraço. E na pessoa daquela irmã que foi lá e deu um abraço na irmã